Bom, boa noite, né, a todos, encarnados e desencarnados. Esperar o pessoal entrar, né, para poder a gente iniciar o nosso estudo de hoje com a temática que aconteceu na casa espírita, né? Então, espero que a noite seja maravilhosa. Bom, temos aqui o Bruno chegando, né? Seja bem-vindo, tá? A gente hoje vai trabalhar a temática que aconteceu na casa espírita. Então, tô só aguardando mais algumas pessoas chegarem, né? O nosso amigo de hoje que vai explanar sobre o conteúdo, que é o Gilmar. E já já ele tá por aí. Vamos lá. Bom, ou Lúcia Helena ou Gilmar entrou, né? A cena aí pra mim, tá certo? Pra eu enviar o convite. Se envio nesse perfil aí ou se envio em outro. Mas estou por aqui de pronto, tá? Bom, gente, como eu falei anteriormente, estou só aguardando mais pessoas chegarem, tá certo? Inclusive meu amigo Gilmar, que vai participar comigo desse encontro de hoje, tá? Enquanto isso, eu vou fazendo um apelo aqui emocional, né, pro povo. Grande Erasmo, boa noite, meu amigo. Você está conseguindo me ouvir? Tá me ouvindo bem? Vai indicando aí, tá certo? E vão informando também se a gente vai ter, se vai haver muito ruído aqui, tá certo? Porque para variar um pouco, a rua aqui onde eu moro está fazendo uma baita de uma festa. Acho que estão comemorando o Dia dos Namorados, né? Não é um período muito bom para comemorar não, mas paciência, né? É, tô parecendo com o Galvão Bueno, né? O Erasmo. É, parecendo com o Galvão, só que liso, tá? Ó. Bom, o povo tá parecendo que tá com preguiça, né, Erasmo, de aparecer hoje. Ou então estão aproveitando realmente o Dia dos Namorados, né? É assim mesmo. Bom, esperando o Gil chegar, né? Gil teve um probleminha no aparelho dele e precisou reinstalar o Instagram, né? Então, só aguardar aí Gil chegar para poder a gente iniciar.
Bando de heróis gerais. E... Pedro chegando também, seja bem-vindo, meu amigo. Meu amigo Pedro, como eu gosto de chamar, né? Raul Seixas fez uma música exclusiva pra tu, esse Pedro. Meu amigo Pedro. Que na verdade era irmão dele, né? Bem interessante a história dessa música. E aí, Gil, quando chegar por aí, avisa, tá? Estamos aqui, né? Aguardando. Agora Gil chegou. Pronto, chegou e eu já fiz a solicitação. É só ele aguardar. Deixa eu ver aqui. Acho que agora tá abrindo. Tem que aceitar, né? Não, tem que Gil? mudar a câmera aqui. Como é que faz isso? Tem duas setinhas, Gil. Uma próxima da outra, assim, ó. Pronto. Que muda o sentido. É só clicar nela. Já encontramos. Agora. E aí, Gil? Vamos embora? Vai rolar o forró dos namorados aí depois, né? Tem que estar no clima, né? Nordeste sempre. É verdade, vice Gil. Eu tava no trabalho hoje e lá o pessoal só colocou forró, pois forró das antigas. Aí eu trabalhei animado demais. Nordeste sempre, 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 sempre. Com certeza. E aí, como é que estamos? Eu acho que o telefone de Helena deve estar perto, né? Que eu tô conseguindo me ouvir. Tá dando retorno aqui. Baixa ele, né? Vamos embora, velho. A gente já E aí, tá... tudo na paz? Vamos embora, né? Temos 7 minutos aí já do horário passado. Conversa. É verdade, é verdade, é verdade. E aí, quem for chegando vai entrando aí no clima. E eu tenho certeza que não vai ficar perdido, não, porque o conteúdo é tranquilo e ao mesmo tempo traz muito conteúdo importante, né, para poder ser trabalhado durante a nossa trajetória, né, como ditos espíritas. E aí, inclusive, a gente já vai começar com o questionamento, né, Gil? Pois é. Vamos aguardar aí o pessoal, né, ir respondendo. E quem não se sentir à vontade para responder nesse momento, pode responder durante a live também, tá bom? Mas o questionamento é o seguinte, ó. Que tipo de espírita você se considera? Eu vou escrever aqui para poder ficar registrado, né? Que tipo de espírita você se considera? Sinceridade, tá, gente? Sinceridade é tudo. Vão respondendo aí, tá certo? Que eu vou acompanhando aqui no bate-papo, tá? E aí vocês vão entender por que a gente está fazendo esse questionamento logo nesse início, ok? Tem uma informação aí bem interessante durante a live para poder a gente trabalhar. Mas antes disso, vamos fazer a nossa prece, né, Gil? Isso. Não dá para começar um trabalho da doutrina espírita sem rogar pela espiritualidade amiga, né? Então, eu vou fazer esse início e aí tu faz o encerramento, tá certo? Gente, vamos elevar os pensamentos às esferas superiores, tentar nos conectar com os fluidos medicamentosos enviados pelo nosso Divino Mestre e buscar o entendimento de todo o conteúdo que aqui será passado, compreendendo a simplicidade que é a realização dos trabalhos, sobretudo a seriedade.
E é nessa vibração, nesse magnetismo que a gente deve estar conectado, entendendo a nossa responsabilidade e entendendo cada vez mais a importância da atuação da espiritualidade e compreendendo ainda mais que mesmo que eles nos intuem, nos orientem, ainda assim a escolha é nossa e a responsabilidade dessa escolha também. Divino Mestre, obrigado pela oportunidade da noite de hoje e obrigado pela confiança de virmos aqui te representar a tua seara. Que assim seja. Que assim seja, Senhor. Mas já teve gente aqui respondendo que se considera um espírito médio, um espírita médio, né? É assim, médio no sentido de ser o trabalhador da casa espírita, aquele que pode dar passividade, ou seja, aquele espírita, né, que faz parte ali do núcleo da mediunidade. Que médium é esse, né? Weber, é bem interessante o convite de vocês. Oi? Temos até criança aqui, uma criança, Letícia, respondendo que se considera uma espírita boa. Que bom, né? Manter, né? Que ela se mantenha, né? Nesse nível de espiritismo, né? Bom, exatamente, assim, exatamente. O convite do Mocidade, ele vem num momento bem oportuno. Nós estamos aí comemorando os 70 anos do Caminho para Jesus, né? E nada mais coerente do que a gente estar ajudando, caminhando com a nossa participação nessa live, falando justamente desse livro tão importante, mas que não é um livro pioneiro no assunto, né? Quinta-feira, Weber mais eu nos encontrávamos e estávamos discutindo sobre esse livro, né? Que é o Aconteceu na Casa Espírita, que foi um livro que, quando foi lançado, ele provocou muitas sensações dentro da Casa Espírita. Depois houve o costume, mas é um livro ainda muito bem estudado, muito debatido, trazido às rodas de estudo, principalmente dos iniciantes do Espiritismo, aquelas casas que estão começando. Sempre é bom ler esse romance, né? Aconteceu na Casa Espírita. E por que eu digo que ele não é pioneiro? Porque o pioneiro falar sobre a sociedade espírita é o próprio Kardec, né? Nas diversas obras de Kardec, desde o Livro dos Espíritos até o Céu e o Inferno, você vai ver ele falando um pouco, né? Mas algumas obras, como é o caso do Livro dos Médiuns, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, né? Lá no capítulo onde ele fala dos trabalhadores da última hora, né? E o Livro dos Médiuns, ele fala como deve se comportar, como deve ser gerenciada e vivenciada as experiências de uma casa espírita. Mas esse livro ele é muito importante, ele é muito interessante. Tanto eu como o Weber já fizemos a leitura desse livro e, obviamente, né, que o nosso objetivo aqui não vai ser contar o livro para vocês. A gente não vai estar aqui dando spoiler, né, que se fala agora, né, contar, revelar todo o conteúdo do livro. A gente vai pincelar alguma coisa, né, eu e ele combinamos assim, de trazer alguma coisa referente ao conteúdo geral da obra, deixando para todos que estamos aqui, todos e todas, né, que estão vendo essa live agora, ao vivo, né, ou aqueles que vão ver ela lá depois procurar realmente ler essa obra, gente, né? É um romance, né? Para aqueles que não gostam de leitura, né, existem as videonovelas ou telenovelas, radionovela, bem lembrado, né? Tá lá no YouTube, pode procurar. Existem umas de qualidade, existem umas não tão boas, né? Minha mãe ouve muito Vici Gil. Ela gosta da Jackson também. Novela. Jackson está conosco? Eu acredito que ainda não, senão ele já tinha perguntado se tem um filme falando sobre, né? Ou então um vídeo, peça, né? No YouTube tem uma peça falando sobre, né? Sim. Mas é isso, gente. Aí, Weber, como é que quer fazer agora? A gente vai falar um pouquinho desse livro, dessa grande obra. A pergunta continua no ar, tá certo? Que tipo de espírita você se considera? Por favor, vai colocando aí, tá? Já teve resposta aqui de espírita mediana.
Gente, eu não vou expor quem falou não, tá bom? Nem se preocupem. Mas é importante a gente ter esse retorno de vocês acerca de como vocês se enxergam, tá bom? Dentro do movimento, dentro da doutrina espírita em si, né? E aí, como bem disse Gil, a respeito da obra, é muito importante a gente ter certos cuidados durante a leitura dela, tá? E aí, tanto eu como o Gil, quando a gente debateu na quinta-feira sobre, é preciso ter esse cuidado, porque senão a gente termina sendo induzido a certos caminhos que não são tão interessantes na doutrina espírita, principalmente porque o espiritismo prega a autonomia do ser, tá? Então, não necessariamente o que vocês leem ou vão ler na obra necessariamente está acontecendo dentro das casas espíritas exatamente do mesmo modo, ou que tenha que seguir aqueles padrões. Aquilo ali é um caso específico, ok? Então, dados os devidos cuidados que se precisa ter durante a leitura da obra, que é muito boa por sinal, vamos iniciar, né? A gente vai ter 3 momentos, né? 3 fases de análise dessa obra, para que a gente não adentre muito nela e termine tirando o doce de vocês, né? Pois é. Deixa essa vontade para a leitura depois. Reforçando a fala de Weber, né, Aconteceu na Casa Espírita é um livro que você, ao desenvolver a sua leitura, né, você começa a associar pontos da sua casa, principalmente para aquele trabalhador, para aquele frequentador, que ele já tenha, digamos, uma rotina, um cotidiano, já uma cultura dentro daquele lar espírita, daquela sociedade. Então você começa a ver, ora, isso aqui acontece lá, isso aqui já aconteceu, isso aqui está acontecendo. Ou você pode querer encontrar um trabalho quase que investigativo, quase que um detetive, querer encontrar. Opa, isso aqui pode ter sido lá o que está falando, que é a Nora, né? A gente nem disse, né? O Aconteceu na Casa Espírita é um livro escrito pelo Emanuel Cristiano, é o médium, e o espírito que editou esta obra se chama Nora. Né? Ele vem pela editora Allan Kardec. Né? Quem fez a publicação dessa obra foi a editora Allan Kardec. É um livro novo, relativamente novo. Né? Ele deixa eu ver aqui, ele é de 2004, né? Primeira edição, então é um livro novo. Então, é como a gente disse, né? Ele trouxe um boom. Né? Muita coisa mexeu depois dessa obra, porque as casas foram novamente acordadas. Né? Acordadas para quê? Para a situação principal que desenvolve toda essa obra. O que é? Uma obsessão coletiva em um lar espírita. Coisa, acredite, pasme, coisa que algumas pessoas acreditam que não pode acontecer. Ah, não, o centro é protegido. O centro é envolvido pela espiritualidade. Há guardiões. Há uma proteção, há guardiões, há toda uma equipe excelsa, né? Há toda uma equipe espiritual que conduz a casa espírita com esse ganho, com essa proteção. Mas que pode acontecer? Pode. E quem é os causadores desse acontecimento? Ninguém mais, ninguém menos que nós mesmos, trabalhadores e frequentadores, principalmente trabalhadores da obra, trabalhadores da casa espírita. Então esse livro ele Gil. traz realmente... Perfeito. Oi? Dizendo perfeito. Inclusive, o que você está trazendo vai trazer também a desmistificação de muitas coisas acerca dessas paredes da casa espírita, né? Eu já ouvi de várias pessoas, mas cadê a espiritualidade quando acontece uma situação dessa? Né? Como se a espiritualidade tivesse o poder de intervir no livre-arbítrio das pessoas, né? E isso vai totalmente contra o que a doutrina espírita traz para a gente, né? Então, positivo. Vamos entender que a casa, materialmente falando, é feita de pessoas, tá certo? As pessoas fazem aquele espaço. Então, se as pessoas, elas logicamente não dão o espaço cabível para a espiritualidade amiga se aproximar, logicamente outros irmãos vão se aproximar, né? Mas aí a gente vai começar a entrar no conteúdo, né, Gil? Eu trouxe primeiro tópico, né?
como eu falei, a obra ela está dividida em três partes, tá bom? Para poder a gente explanar um pouco sobre essas três partes. E a primeira parte que eu trouxe é falando sobre a organização. E aí, quando eu trago a organização dos irmãos que estão dispostos a interferir num trabalho do bem e da caridade, né? Que aí são os capítulos iniciais falando dos cuidados, né, Gil, que se precisa ter, falando da organização, que inclusive se fala até das trevas, né, do movimento dos irmãos que estão nesse miudinho tentando promover a discórdia, né? Então, fala um pouco, Gil, sobre esse início, sobre essa organização da espiritualidade, né? Essa obra, gente, ela vai se basear na vida de alguns espíritos, né? O Júlio César, o Gonçalves, Castro, Ismael, a Márcia Boaventura, o Senhor Boaventura, a Elvira e o Daniel. Esses são os principais condutores, os principais elementos desta obra, né? Aí Weber falou da organização. Que organização é essa? Quando a gente fala na palavra organização, a gente logo pensa em ordem, tudo muito bem organizado, né? Estou sendo redondo, como é? Tudo alinhado, perfeitamente, metricamente pensado ou metricamente conduzido. E é realmente isso. Muitas das vezes... E tá trazendo uma reação positiva. A gente pensa numa organização de uma maneira Isso. positiva. Então, a gente comumente, né, enquanto pensadores cristãos, né, do cristianismo, a gente entende, né, a gente tem dentro da nossa mente que a espiritualidade organizada, né, nós espíritas, por muitas das vezes, achamos que a espiritualidade organizada é a espiritualidade superior, né? Haja vista que você já assistiu o Nosso Lar, já viu A Viagem, né? Já leu algum livro, Violeta na Janela, já foi ver a peça maravilhosa do nosso amigo Flávio, Violeta na Janela. Então você vê que a espiritualidade, ela chega tudo organizadazinha, tudo bonitinho, luz para tudo que é lado, aquela coisa toda, e vem aquela hierarquia. Nosso lar é prato cheio para essa organização, né? Define direitinho, né, os departamentos, departamento da reencarnação, departamento... Isso é muito fruto das nossas aulas de evangelização, né? A gente sempre gosta de usar com nossos jovens, com nossas crianças. E essa organização realmente ela é perfeita, né? Não tem nada de errado não, é isso mesmo, é muito bem organizado. Eu vale salientar o que está dentro da doutrina, né? É bom lembrar que o nosso planeta, o nosso plano aqui, esse plano de matéria, ele é uma cópia do mundo espiritual. E não o mundo espiritual, uma cópia da matéria. Esse momento aqui, esse planeta, esse momento físico que a gente está vivendo, ele é passageiro, ele vai se extinguir para mim, para você e para todos os outros elementos que o compõem. Já o elemento espiritual, o fluido, né, cosmo universal dentro do elemento espiritual, ele é eterno, né? Ele é feito para durar. Então aqui é uma cópia, é bom lembrar isso. Então que organização é essa? A gente acha às vezes que os obsessores são desorganizados, desleixados, né? Que faz as coisas atropeladas, que vem para bagunçar. Eles vêm para bagunçar, eles vêm para deixar a coisa desleixada, mas eles são muito bem organizados. Então, essa organização que o Weber pede para a gente citar nesse momento, e eu estou citando, é justamente a organização liderada por um mentor espiritual, um líder espiritual, que é o Júlio César. Esse espírito, ele é um espírito milenar, secular, na tarefa de destruir centros espíritas. Ele é um expert, um PhD na destruição de centros espíritas. Não estamos falando de qualquer tipo de espírito. E esta casa alvo, ela vai passar por um processo obsessivo tremendo, árduo, doloroso e muito bem organizado, estrategicamente organizado. Invejável para muitos e muitos extrativistas militares. Então, é essa organização que a gente está falando. A coisa, né, o processo obsessivo
tanto sendo ele no indivíduo, como ele sendo uma coletividade, que pode ser uma casa espírita, uma igreja católica, uma igreja protestante, uma cidade, um estado, um país, um planeta. Né? Um planeta ele pode estar sendo influenciado por uma ordem de espíritos. Lembramos lá no Evangelho do Cristo, quando Jesus está naquele momento controlando, né, aquela leva de espírito, né, conversando, e chega aquela criança que ora cai no fogo, ora cai na água, e a mãe diz, ó, salve meu filho, já levei ele para tudo que é canto e ninguém consegue salvá-lo. E o Cristo, com a sua bondade, com a sua doçura, envolve aquele espírito, né, que está liderando aquela situação e começa ali a desprender as amarras espirituais. Tá dando para entender? Eu não sei. Às vezes a gente fica com medo de estar falando de uma maneira que pessoas que estão chegando agora não possam entender. Né? Mas se tiver complicado aí, faz a pergunta que a gente vai responder. Se a gente não souber responder agora, a gente estuda e traz a resposta depois. A gente fala no privado. Mas é isso. Então Jesus naquele momento que está ali conversando, né, envolvendo, ouvindo, fazendo aquele espírito sentir uma energia diferente, ele diz, nós somos legião. Nós somos legião. Quem é você? Nós somos legião. Legião quer dizer muitos, né? Organizados, enfileirados, pensativos. E aí, gente, vai de todas as hierarquias. Vamos pensar naqueles que pensam no plano, naqueles que lideram o plano, naqueles que executam o plano, né? Para que nada aconteça errado. Tudo precisa acontecer na divina organização. Para quê? Para que o objetivo seja alcançado. Então essa é a ordem que Weber está falando. Essa obsessão ela é dirigida, ela é sequenciada, ela foi planejada. E ela tem um começo, um meio e um fim. E isso. Um prazo, viu? Quando lê aqui a obra, você vai ver que eles trabalham com prazo. Isso. Coisas que a gente não gosta muitas vezes de trabalhar. Fica chateado porque o chefe ou você tem que dar o prazo a alguém. Mas eles trabalham com prazo. Ô Gil, e a organização é tão grande que eles têm departamentos diversos, né? E dentre eles, e aí, pasmem, existe departamento exclusivo para trabalhar na formação de novos obsessores. Sim. Então, a organização é enorme. E outra coisa, quando a gente fala da obsessão, quando a gente fala de obsessão, existe logo o direcionamento da obsessão para a pessoa, né? Ah, é uma conexão que existe ali, algo a ser resgatado. Gente, a gente está falando de uma obsessão que está para além das pessoas que compõem a casa. A gente está falando de uma obsessão que se estende a um trabalho como um todo, tá certo? Então, independente das pessoas que estivessem ali formando aqueles grupos de trabalho, a obsessão ela iria existir, porque o objetivo não é obsediar Gilmar, não é obsediar Weber, não é obsediar determinada pessoa que está à frente de determinado trabalho. O objetivo maior, sobretudo, é fazer com que esse trabalho de representação do Cristo ele deixe de existir. Então, não existe um direcionamento, não existe, digamos que, uma mágoa com Weber ou com Gilmar. Não. Weber e Gilmar vai ser só o meio para poder eu conseguir atingir o objetivo maior, que é fazer com que os trabalhos deixem de existir. Tá? Então, o negócio é muito, muito mais amplo do que o que a gente está acostumado a ler e estudar dentro da literatura espírita, né? Pois é. Nesse sentido espiritualista para espírita, muitas das vezes a gente viu falar da reencarnação associada à lei do karma. Né? Então a gente tem uma ideia fixa, né, ou culturalmente, né, de entender que a obsessão é fruto de algo que é errado que eu fiz. Sim, isso não está errado. Porém, contudo, né, neste caso específico, é como o Weber bem colocou, pessoas vão ser instrumentos para que o objetivo maior seja alcançado. Eu não estou ali para derrotar uma pessoa, eu não estou ali cobrando de A ou de B, não estou cobrando do meu inimigo, eu estou cobrando de uma instituição que ela vem atrapalhar os nossos trabalhos. É o pensamento do obsessor mor.
né? Ele vem atrapalhar os nossos trabalhos. Que trabalhos são esses? Espalhar as trevas na terra, né? Reduzir ao máximo a passagem do cristianismo, do Cristo, atrapalhar ao máximo esse desenvolvimento espiritual e assim gerar algum poder, né? Todo obsessor, ele só entra nessa porque ele quer poder. Ele quer chefiar, ele quer dominar. Aí quando o Weber falou que eles têm um treinamento para construir novos obsessores, pasme também, é um cargo disputado e não é qualquer um. Né? Porque existe as buchas de canhão, né? Um termo muito antigo para dizer aquelas pessoas que são... Além de bucha de canhão, eu gosto muito de um, sabe? Que é o boi de piranha. Vocês sabem qual é a história do boi de piranha, né? É uma história trágica para o animal. No Pantanal, né, onde tem aquele rio cheio de piranha, eles transportam, né, levam de um local para outro aquelas imensas manadas, né, de gado, né, de vaca, de boi, enfim. E ali eles levam 1.000, 2.000, 3.000 animais. E eles pegam aquele animal mais fraquinho, mais adoecido, às vezes não é um animal de porte, de raça, né, na consideração deles, e coloca em um determinado ponto dos rios, né, que tem piranha, solta aquele animal mais fraco no olhar deles. E as piranhas em cardume vai comer aquele animal que está ali se debatendo. Enquanto isso, é passado o outro rebanho, o maior rebanho, o rebanho mais nobre. Então, existem obsessores que eles são esse boi de piranha. Eles entram ali só para construir a primeira bagunça da coisa. Né? Às vezes eles são muito mais libertinos, eles são muito mais brincalhões. Né? Tem a escala espírita, né, gente. Tem a escala espírita. Vamos lá na escala espírita do livro dos espíritos, tá lá. Dos espíritos. Tem aqueles brincalhão, é mais fácil. São espíritos que basta você mudar o seu comportamento, sua vibração, e ele já corta essa sintonia que estava sendo construída com você ou com aquele ambiente. Mas, por trás desses obsessores, existe uma legião de irmãos mais esclarecidos, mais estudados, altamente cultos, né, conhecedores do cristianismo e, por isso, capazes de envolver toda uma instituição. E, como eu disse, uma instituição, um bairro, uma cidade, um estado, um país, quiçá um planeta. Vocês vão compreender durante as mais informações que a gente vai trazer a prova de que não é nada pessoal aquela obsessão. Porque a gente vai chegar a encontrar obsessões várias dentro de um mesmo espaço, né? Então, Gil trouxe essa explanação, exatamente, Gil, são as velhas alfinetadas, né, que a gente tanto cita dentro das casas espíritas, né? Tu falasse, né, um pouco sobre a organização, show, que é uma das coisas que muito se fala, né, durante os primeiros capítulos, né, do livro, isso, e seria só interessante, Gil, tu trazer um pouco também ainda desses primeiros capítulos, né, para poder a gente trazer uma contraposição do quanto a espiritualidade, ela nos alerta também, né? Existe um capítulo específico, né, falando sobre orientação, né? Sim. Que contrapõe um pouco também do que os irmãos de luz tentam fazer e tentam trazer para a gente, né? E do quanto a gente precisa estar preparado para que isso chegue da maneira mais positiva possível, né? A casa espírita, ela não vive longe dessa dualidade que existe entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, entre o certo e o errado, se assim queira considerar. Então, nesse momento que essa organização, através do espírito Júlio César, está preparado para invadir esse lar espírita e, quem sabe, levá-lo à ruína realmente, né, destruir esse lar, a espiritualidade superior também está ativa, atenta e alerta, alertando ao plano físico dessa possibilidade. Então, lá, em um dos capítulos, acho que é o primeiro ou o segundo, eles formam uma reunião, onde é chamado realmente, alguns médios, é dado um conselho e passa. No desdobramento do dirigente da casa, que é o Castro, né? O dirigente da casa é o Castro, e tem o chefe, né? O coordenador da divulgação doutrinária, dos trabalhos da casa, que é o Ismael. Esses dois trabalhadores, eles são chamados
né, são levados até o núcleo dirigente espiritual da casa e é tido um diálogo. E eles deixam muito claro, inclusive para Castro, Castro sabe, o Júlio César vai voltar novamente a atacar a casa? Vai sim. Ou seja, ele deixou claro que não foi a primeira vez que isso foi tentado. E não seria e não será a última vez. Entendeu? Porque é comum. É comum. Aonde se existe um trabalho do bem, se existe também um movimento contrário. Né? Sempre existirá e assim vai ser. Até mesmo por quê? É porque Deus é perverso? É porque é castigo? Não. Não é, gente. Não é isso. É porque Deus entende que o dito mal, né, aquele que precisa de esclarecimento, ele só vai entender se ele conviver com o oposto dele. Como é que eu, que não sei ler e escrever, vou conseguir aprender? Quando eu tiver meu relacionamento, meu contato com os modelos de ensino. Escola, teleaula, livro, um professor, um grupo de estudantes, um grupo de estudo. É assim que eu vou desenvolver. Como é que eu vou resolver uma determinada situação quando eu me especializar nela? Então eu preciso ter aquele contato. Então a espiritualidade, obedecendo às leis divinas, entende que todo espírito menos esclarecido, todo espírito que vibra nas trevas, só vai conhecer a luz se ele tiver contato com a luz. Mas aí vai fazer a gente sofrer para que ele possa evoluir. É porque a gente é responsável com isso. A gente que estamos nesse plano de prova e expiação, somos coligados, responsáveis um pelos outros. E direto ou indiretamente a gente aceitou essa prova. A gente sabia que no percurso da vida, pessoas menos esclarecidas ou de ideias diferentes da nossa vão acoplar, aproximar-se da gente. Sejam espíritos encarnados ou desencarnados, para que possam aprender com o processo. Então, para nós também é algo muito importante, porque é um processo que nos faz crescer, que experimenta a nossa credibilidade no mundo maior, que experimenta a nossa fé, que nos experimenta para desenvolver paciência, tolerância, respeito com o diferente e conviver em harmonia. E aí também vem a cereja do bolo desse movimento, aprender a perdoar. E quem perdoa, não tenha dúvida, sabe amar. Já começou a amar. Quem de fato perdoa. Perdão naquela ideia do Cristo. Quem perdoa, não esquece, mas não procura a vingança. Não faz o mal pelo outro. Exatamente, Gil. E tu fosse falando, né? E a gente vai recordando, né, muitas experiências que a gente já teve, principalmente dentro do trabalho que a gente representa já há tantos anos, né? Sim. E o quanto a gente sofre por causa das nossas próprias imperfeições mesmo, né? Mas o quanto a gente é assistido também, né? A quantidade de vezes que a gente recebe uma mensagem de carinho, uma mensagem de força, só acionando, né, ativando aquele gatilho que nos reconecta com algo que é muito maior. Então, eu acho que a lâmpadazinha que a gente carrega lá dentro, né, do que a gente se comprometeu a fazer, eu acho que nos arrasta novamente para o universo, né, que a gente precisa estar tentando se conectar. Então, acho que você foi muito feliz quando você trouxe, né, explanando o que esse capítulo mais específico do livro trata. Isso é uma verdade. Todas as casas elas estão, sim, recebendo orientações positivas, orientações que ajudam no engrandecimento moral e intelectual de todos aqueles que compõem a casa, né? Mas aí vamos partir para o próximo tópico, né? Velho, deixa eu só trazer uma curiosidade. Já estamos 8h10 já, né? Fica à vontade, João. Temos 8h10 já. Uma curiosidade, né? O Castro, né, o dirigente da casa, depois da conversa, do acolhimento, foi realmente assistido, amparado pelos espíritos maiores. Ele falou assim, mas vocês vão me ajudar a lembrar de tudo isso quando eu chegar do lado de lá, né? Quando eu voltar para o corpo físico, né? Aí o mentor faz, não, Castro.
Porém, vamos estar sutilmente lhe trazendo à tona, né, essa conversa e mais, estaremos te apoiando para que você possa continuar a sua tarefa importantíssima de dirigente de casa. Isso é incrível, porque nesse decorrer aí, ele teve um sonho, o Ismael teve um sonho que a casa estava se rachando e o Castro achou que era um aviso, porque as estruturas físicas da casa iam se abalar. Mas depois é que ele vai entender o que rachadura era essa. Muitas das vezes a gente quer o prato feito, né, trazido pela espiritualidade. A gente tem o problema, a gente constrói o problema, vivencia o problema, às vezes se diverte com o problema e na hora de resolver a gente quer que a espiritualidade faça tudo. E nós não somos marionetes da espiritualidade. Nós estamos no estado de carne, porém nós somos indivíduos. E sendo indivíduo também temos direitos, mas acima de tudo deveres. Né? Deveres com o universo. Então não é de mão beijada, porém não é desassistido. Né? É muito bom lembrar isso. Eu quero, antes de a gente trocar para a segunda fase, rapidamente dizer o seguinte também. Gente, ao ler esse livro, sempre desperte para o bom senso. Não se deixe levar por uma só ideia. Seja conciso no seu pensamento, mas aberto para avaliar. Porque é uma obra que muitas das vezes pode levar você a querer mudar da água para o vinho, tanto seu comportamento, ou querer mudar o comportamento dos outros dentro da casa espírita. Pé no freio. Leia. Estude. Porque aí você vai entender melhor ela. Vamos dar um segundo chute agora, né? Vamos seguir, né? Vamos seguir. E aí a gente vai para um próximo tópico, né? Que já é tratando um pouco da parte mais da metade do livro, né? Que é onde vai atingindo os pontos mais críticos, né? Desse ataque, dessa organização. Né? E aí a gente pode trazer, Gil, várias configurações das obsessões propriamente ditas, né? Do como essa organização ela consegue enfraquecer a harmonia dos trabalhadores, né? E aí eu trago como tópico falando justamente sobre a obsessão e o auge da crise. Que o auge da crise, né? A gente tem um momento onde tem um pico, né? Onde tem um pico dessas obsessões, desses ataques. E aí depois a gente fala o que é que acontece depois desse auge, né? Mas aí seria bom tu explanar um pouco sobre as obsessões em si e esse auge, né, dessa organização. Júlio César estava diante da casa espírita, né? Com mais de 2.000 espíritos obsessores, estava ali confrontando, não podia ingressar aquela horda de espírito daquela maneira, porque a espiritualidade não ia permitir aquilo, mas poderia aos poucos entrar e sair. E aí ele começa a mostrar e dizer os planos, e um dos espíritos lá faz assim: então, né, digamos lá, meu chefe, o que é que a gente vai fazer? A gente vai matar quem? Para que a casa... Né, vamos matar o Castro, né, que é o presidente da casa. Ele dá uma risada, diz nada disso. Nós vamos, através do estudo, né, ele não diz essa não é a frase que vocês vão encontrar no livro, mas a intenção é essa, né, através da análise pessoal de cada trabalhador dessa casa, a gente vai encontrar os pontos fracos deles e atuar em cima desses pontos fracos. Daquele que gosta da fofoca, é atiçar a fofoca. Daquele que é vaidoso e orgulhoso, atiçar o orgulho e a vaidade. Do preguiçoso a preguiça, né? Daquele que é mais apegado ao materialismo, é a matéria. Mas vocês vão achar muito interessante como tudo começa, né? Então, existe uma médium dentro da casa que ela é dotada de um pouco da vaidade, né? Então ela se acha a médium. E os espíritos obsessores vão lá e dizem: como é que a gente vai agir em cima dessa criatura aqui? O que é que a gente faz? Aí veja a estratégia. Nem sempre, gente, a estratégia do mundo espiritual, no que se diz as ordens das trevas, é o mal. É fazer sofrer. É fazer você se sentir adoecer. Não.
com essa média, eles dizem o seguinte: vamos despertar o que ela já tem, né? Já ali, aquele monstrinho que está vivendo dela, que é a vaidade. Eles vão lá e vejam só. Existe uma frequentadora da casa que ela passa por um processo de paralisação, né, do andar, da locomoção dela, devido a uma obsessão. Júlio César, que é um espírito em hierarquia maior, chega para esse obsessor e diz: ó, deixa ela. Cerrou o processo de obsessão com ela. Deixe ela. Você vai deixar ela voltar a andar. Mas isso existe o momento e a hora certa. É na hora que aquela médium está aplicando o passe dela lá, né? Sentir as energias transbordar. Quando essa senhora se levanta, ela entra paralisada, digamos assim, ou mediamente paralisada das funções dela, e sai de lá andando. Então, essa é a médium de cura, ela é excelente, e essa médium, ela pega todos esses elogios e absorve. Eu sou a médium. Então essa mulher, ela quer um departamento para ela quer botar notícia no jornal, porque o público da casa é pequeno. Esse é um dos tipos de obsessão. A Márcia, né, a Márcia Boaventura, que vai ganhar destaque na obra, é diferente, é uma trabalhadora concisa, né, honesta, sincera, não se atrasa. Isso não quer dizer para você que se atrasa, que perde um evento, tá errado, viu, gente? Mas é aquela pessoa que está ali, ó, firme e forte, né? Sempre no senho, sempre contribuindo, fazendo o trabalho dela. O trabalho dela é o trabalho de escuta, né? O que a gente chama no Caminho para Jesus de aconselhamento, né? Ali da consulta, daquela parte ali, né? De entrevista que a gente chama. É o trabalho da Márcia lá. Ela coordena esse trabalho. E ela faz isso com muito zelo, com muita integridade. Quando chega perto de Márcia, ele diz: ó, Márcia não tem brecha não. A gente aqui, ó, levantou o histórico de Márcia, Márcia não tem brecha não. Mas o marido dela, essa bênção, esse sim tem uma brecha, esse abençoado, ele não gosta que Márcia esteja aqui. Ele acha que o espiritismo é coisa do diabo. E tem mais, ele gosta de uns gorozinhos, né? Gosta de tomar uma coisinha a mais. Para mais, ele gosta de se embriagar. Aí Júlio César dá uma risada e diz o seguinte: opa, terreno fértil, né? Aí todos ali acham que Júlio César vai trabalhar a embriaguez, né? O fato dele ser um alcoolista. Não, gente, não é isso que vai trabalhar. Vamos tirar os obsessores, vamos cuidar dele e vamos levar ele para uma igreja, né? Permita usar o termo igreja, uma igreja protestante. Vamos levar ele para uma dessas seitas aí. Chega lá, ele encontra outro personagem, que é o Daniel. Daniel é um personagem super destaque na obra. A gente vai descobrir que ele fundou várias seitas, né, religiosas com o intuito de levar o povo à loucura, na verdadeiramente, né? Até a fé cega. Então, é usado o marido da Márcia e não a Márcia. E esse marido, ele começa a dizer que o espiritismo é coisa de Satanás, que ela não ganha nada. Quantas vezes a gente escutou isso? Você já recebe quanto para se dedicar às obras ali daquela casa? Eu escutei muito isso, viu? Quanto é que tu recebe para estar com esses meninos? Quanto é que você recebe? Graças a Deus, o que a gente recebe é muito sorriso e às vezes muito aperreio, muita preocupação. Né? Mas uma preocupação satisfatória. Então, eles mudam as estratégias, né? Inúmeras estratégias são construídas, sempre em cima, gente, dos nossos vacilos. Sempre em cima daquilo que é mais gritante e mais tendencioso a nos levar a nos afastar. Eu estava vendo outros estudos, né? Até mesmo para a gente construir uma ideia, pensando como é que os outros também estão pensando, falando, porque vocês encontram outros estudos dessa obra dentro do YouTube, né, nesse universo positivo do YouTube, e uma pessoa cita lá no seu estudo que um determinado trabalhador da sua casa, né, ele não cita nome, graças a Deus, mas ele trabalha o trabalho da sua casa, sofreu um processo de obsessão muito interessante. Como foi o processo de obsessão? Ele era um cara destacável, trabalhador, amigável, afável dentro daquele lar, né, trazia muitas pessoas para ao redor dele, mas ele estava galgando o universo dele ainda material, né? Estava
estudando para concurso, trabalhando. E aí o que é que eles fizeram? Encontraram nessa situação a brecha. Gente, antes de eu terminar o assunto, não estou dizendo aqui que é errado prosperar. Que é errado, velho, você passar num concurso, né? Que vai ser errado quando nossa amiga Priscila se tornar embaixadora, né? Quando você aí, o Erasmo, virar um gerente, né? De produção de uma empresa. Não é errado. Não é errado. Não é errado você estudar, não é errado você ter seu ganho material. Desde que você saiba fazer muito bem o uso disso, sabe? Quem mais tem, mais será cobrado. Né? Mas esse é assunto para outras falas. Então, o que é que eles fizeram? Fizeram o chefe dele, né, demitir pessoas, trazer a promoção para ele e assim conseguiram o afastar. Então, a gente tem uma pessoa muito querida dentro do Caminhando que se chama Seu Arthur. Infelizmente, nem todo mundo que está nessa live aqui convive ou conhece Seu Arthur, mas Seu Arthur tem anos de coordenação da mediunidade. E Seu Arthur dizia assim, né? Muito cuidado com as coisas boas. Às vezes o aniversário de alguém é o motivo para você não vir trabalhar hoje na mediunidade. E centenas de espíritos deixou de ser assistido. Por quê? Se você dá passividade a 3, 4 espíritos, porque passividade, gente, é quando a gente permite que o espírito utilize nosso corpo material para se comunicar, para falar com os vivos, né? E assim ser ouvido, né? Ser aconselhado. Mas ele também precisa do choque anímico, né? Que é a nossa energia, essa coisa toda. Então, muitas das vezes eu deixei de fazer aquele trabalho porque é aniversário da minha mãe. É errado ir para o aniversário da minha mãe? Não. Tudo é intenção, gente. Também não é ferro e a fogo. Ah, hoje é dia da mediunidade, eu não vou para o aniversário da minha mãe. Eita, meu Deus do céu, acabei com todo um processo de uma reencarnação que eu estava evoluindo. Não é por aí. Mas cuidado com quem está falando teu coração. Né? Coração fala... Veja, lembra o que foi dito ao Castro? Preste atenção, a gente vai te dando as orientações aos poucos. Então é isso, gente. O processo de obsessão que foi utilizado nessa casa foi inúmeros processos. Desde processos dolorosos a processos sutis. Desde pessoas que foram esses membros diretamente influenciados a terceiros. E assim acontece. Né? Se a gente abrir aqui, quase todo mundo vai narrar que naquele dia que ia para o centro, chegou na minha casa, meu tio, que faz 10 anos que nunca apareceu. Quando eu fui para o centro, caí, levei um baque, machuquei o joelho. Inúmeras situações. Me deu um sono, eu dormi, eu tomei um suco que eu sempre tomo e me deu uma dor de barriga. Acontece sim. Viu? Isso são processos sutis. É o que você chamou de alfinetes. Pequenas alfinetadas, né? Que quando somadas, elas viram realmente um ferimento. Respondi? Ah, com certeza respondeu, né, Gil? Isso ficou bem evidente, né? O quanto essa organização estudou os integrantes da casa, né? E aí a Com gente também certeza. teve outros graus de influência, tá? Pessoas que eram casadas largaram seus companheiros e Sim. companheiras para poder estabelecer relacionamento. Não que isso seja certo ou errado, a gente não está medindo aqui a razão do que aconteceu, mas isso que aconteceu se deu... Foi utilizado. Nessa obra, Não, nessa citação foi utilizado. Isso. Fulaninho se sente fisicamente atraído pela outra pessoa. Então, essa leve atração foi o suficiente para poder essa organização conseguir acentuar ainda mais isso. Tá certo? Então, Tudo não quer dizer que... tudo é permitido que eu faça, mas nem tudo é lícito. Né? Exatamente. A obsessora que trabalhou nessa casa, nessa situação que foi a Elvira, ela era uma mestra na sedução. Ela trazia de vidas e vidas dela muito conhecimento em cima disso aí. Então veja a oportunidade que o Web trouxe agora para a gente entender o seguinte. Eles, quando vão obsediar, eles não vão trazer qualquer um. Não é qualquer um que vem fazer aquela obsessão. Eles trazem especialistas. Principalmente quando os planos são planos grandiosos. Né? Como são planos literalmente relevantes para a comunidade das trevas. Então, não é qualquer um, não é um desconhecido que vai lidar com
Por exemplo, você, Weber, que tem um certo conhecimento da doutrina, né, que tem um engajamento no trabalho com a infância dentro do DIGE, dentro do trabalho de escuta dos espíritos chamado doutrinação. Então não é qualquer um. Opa, ele pega pesado ali, o cabo é pesado. Então vamos estudar mais, vamos ver onde é que ele... Né? Ilustrando só a nossa fala, né, e eu quebrei o raciocínio do Weber, me perdoe, tem uma história muito conhecida no meu seio de família de uma pessoa que teve a irmã obsediada por uma pancada que ela deu num animal. Essa pessoa era do interior, criava porcos, e certo dia pegou uma tabicazinha, né, uma palmatóriazinha, que na ponta da palmatória tinha um pregozinho, e bateu numa porca com aquela pancada ali. Aquilo ali mediou uma situação de raiva com quem viu, com quem presenciou, né, que era outra pessoa do membro, e começaram a discussão, e foi uma avenida, né, não vou nem falar em porta, nem janela, uma avenida aberta, e o fim dessa pessoa foi uma subjugação, e ela terminou no manicômio, né? E depois do desencarne, ela mesma veio, né, através de um médium da família, e narrou toda essa história. Então, Weber dizia dessa situação ícone aí também, né? Que realmente eu tinha esquecido. Valeu por ter lembrado, velho. Que foi uma situação precária, né? Foi trágica. Exatamente. E evidencia um pouco das imperfeições de nós mesmos que estamos vivenciando no mundo que nos mostra que nós somos bem perfeitos. A diferença a diferença vai estar na maneira como a gente vai encarar aquilo, na maneira como a gente vai receber. Recebi aquela intuição, tá? Mas é minha? Será que verdadeiramente eu quero isso? Então, isso é só através do estudo, né? Aí a gente vai citar a Joana, quando ela traz sempre essa importância da gente avaliar o ego, avaliar o conhece-te a ti mesmo, né? Para poder a gente conseguir identificar o que vai ser traços do Weber e do Gilmar, ou o que vai ser traços de outros que estão tentando enquadrar a gente numa energia que a gente não quer estar, pelo menos não mais, né? Então, essas citações que o Gilmar trouxe, né? Esse exemplo que eu trouxe também, gente, isso é muito comum. Isso não é algo que aconteceu só nessa obra. Gente, isso está em todo canto. E aí, quando a gente traz essa obra citando esses exemplos, e aí a gente traz um pouco do auge, né, dessa crise, aí Gilmar evidenciou bem esses afastamentos que conseguiram fazer, né, de líderes que tinham uma importância muito grande, né, para o acontecimento dos trabalhos materiais e espirituais. A gente consegue, durante a leitura da obra, perceber que esses irmãos que estão fazendo o processo de influência, eles estão circulando dentro da casa, gente. A gente não está falando só da influência nos seus lares, nos seus trabalhos. A gente está falando da influência dentro da casa espírita. Então, ao mesmo tempo que os irmãos mais elevados estavam ali, observando tudo o que estava acontecendo e, de certo modo, não permitindo que a coisa chegasse a certo nível de agravamento, os irmãos que estavam ali para poder atrapalhar o trabalho estavam circulando dentro da casa. E aí a casa passou a ter as fofoquinhas, o disse-me-disse, as picuinhas, os melindres, que é uma coisa super comum dentro da casa espírita, né, Gilmar? Fulaninho, ciclaninho, betroninho, não pode falar do departamento, né, não pode falar do trabalho. Então, não se enganem, eles estavam dentro do centro espírita, promovendo essas intuições, e os irmãos, os trabalhadores que compunham aquela equipe, estavam dando abertura. Então, se vocês recordam, Gilmar falou de um tópico
do livro, de um capítulo que só fala das instruções e das orientações aos encarnados, trazendo a possibilidade, não, a realidade, o fato de que eles seriam atacados. Então, é muito maior, é muito mais amplo, é muito organizado, como o Jonathan trouxe, como a Sayonara trouxe. Então, a gente precisa estar vigiando e orando a todo momento, né? Isso. Gil, se você 3. quiser trazer mais alguma coisa, pronto, então vamos lá, Não. justamente isso. Vamos pro 3. Vamos pro 3, né? E aí, gente, a gente vai partir para o último tópico agora para poder a gente explanar, né? Para poder a gente conversar. E esse tópico 3, a gente vai dar uma sintetizada, né, no resto do livro, mas vai ser muito interessante vocês terem uma visão de que o que vai acontecer não é um padrão que se deva ter para todos os centros, tá? Especificamente, foi através dessa maneira que o Gilmar vai citar que essa casa ela conseguiu se sobressair. Mas a espiritualidade amiga ela também vai atuar onde ela tiver espaço. Vamos pensar assim. Então, seja você a pessoa que limpa o centro, seja você a representação máxima daquela instituição. Todos têm sua devida importância para que aquela casa ela se mantenha harmoniosa e acolhedora, tá certo? Então, Gil, eu trouxe esse último tópico como o título do capítulo 15, quando é intitulado de O Bem Vitorioso. A gente falou de todas as mazelas, né, que circularam ali dentro daquele espaço doutrinário. E aí a gente agora precisa, assim, trazer a virada da chave. Do mesmo jeito que houve o auge dos irmãos menos esclarecidos, nós tivemos alguns acontecimentos que fizeram com que essa chave ela virasse, né? Se possível, seria interessante tu trazer um pouco, né, dessa virada, dessa vitória, né, como traz o capítulo. Pois é. Depois desse momento, gente, é bom a gente lembrar, né, que esse processo não foi um processo relâmpago, cometa, né? Ele perdurou por meses, quem sabe até anos, né? A Nora ela não cita isso claramente para a gente no livro, mas foi um processo demorado, né, penoso, né, trazendo muito sacrifício, principalmente para quem dirigia, para quem eram os personagens em destaque no plano físico, porque eles eram os alvos do bombardeio principal. A casa ela passou por um momento de perca, realmente, de afastamento de frequentadores, né, afastamento de trabalhadores, mas também ela passou por um momento de reaproximação, né, religarem. Algumas situações aconteceram que a gente não vai trazer o mérito agora, mas algumas situações aconteceram que fez com que aquele núcleo físico perseverasse, insistisse, né, na valorização do amor, do bem. Por algumas vezes até reclamaram, sim, da situação, mas sempre muito amparado pela espiritualidade e dando permissão que essa espiritualidade também trabalhasse. Lembre-se que eu disse a vocês que a espiritualidade ela permite que aqueles menos esclarecidos, que aqueles que vivem na comunidade das trevas, alcance aqueles que estão na luz ou iniciando seu processo de luminosidade, permite para que aquele menos esclarecido possa aprender com aquele que já está no esclarecimento. O superior domina o inferior. O mais iluminado domina o menos iluminado. É bom lembrar o seguinte, quando a gente está num quarto escuro, e a gente abre a menor das brechas, né? Aquela luz que entra, ela toma todas as trevas. E as trevas já deixam de ser trevas. Não é o contrário. Nunca. As trevas vêm
e um fininho de treva ela toma toda a luz. Nunca acontece isso. Isso é físico. Então, essa situação que aconteceu. Diante de todo aquele contexto, diante de todas aquelas dores, a espiritualidade também foi se planejando. Também foi olhando onde ela poderia trazer a contrapartida, como é que ela poderia entender. E o que é que ela fez? Ela foi direto ao Júlio César? Foi pegar o Júlio César? Não. Ela foi pegar aqueles membros que estavam ali nas bases do Júlio César. Porque se o Júlio César era líder, porque existia liderados. Né? E ao lado de todo grande líder, existe inúmeros, né, líderes menores, inúmeros coordenadores, adjuntos dessa criatura que faz com que o trabalho dela se desenvolva perfeitamente, grandiosamente, ao ponto dela receber os louros. Ela colhe os louros de algo que não é só feito por ela. Então, Júlio César teve essa situação. Foi um trabalho de formiguinha, né, Gil? Foi sim, foi chamando a cada membro, olha, preste atenção, vê se isso mesmo que é para a tua vida. E aquela pessoa, ela, poxa, eles já não são tão mal assim, como é que eu vou fazer? Né? E ficava ali na dúvida. Às vezes, né, não sei se todos que estão aqui têm a vivência de trabalhar já dentro da mediunidade. Eu tenho, o Weber tem. E às vezes um espírito ele chega turrão, brigão, né, diz que vai destruir tudo. E você vai o envolvendo, vai conversando, vai aceitando, vai dizendo a ele que a revolta dele é legítima, mas não só existe aquele caminho. Ele vai sentindo a tua energia, ele vai sentindo a tua emanação, ele vai mudando o pensamento dele. E de um perseguidor, a gente vai ter um amigo, um construtor, um auxiliar, alguém que vai nos ajudar. Então, o plano para resolver essa situação foi essa. A espiritualidade disse, olha, para cada farpa que nos atirar, nós vamos responder com flores. Agora, não é qualquer flores, são flores, né, fortes, bonitas, concisas, que possam impactar aquele que está recebendo. E assim foi, ele foi aos poucos, minando, ao ponto de fazer com que o Júlio César se sentisse sozinho. E nesse momento que o Júlio César se sentiu sozinho, julgado pelos seus superiores, abandonado por aqueles que ele o obedecia, ele disse, agora estou perdido. E não estava. Né? A espiritualidade deu o abraço de misericórdia, vamos assim dizer. Trouxe para ele dois elementos principais. Eu não quero contar o que está no livro. Dois elementos lindos na vida dele, que fez com que ele pudesse narrar por que ele perseguia aquela casa. Chegou a um consenso, ou seja, gente, não existe o mal ser vencido pelo mal, apenas o amor. Então, para de achar que a lei da reencarnação foi feita para punir. Para de achar que a lei divina está sendo construída para punir. Só o amor constrói, só o amor liberta, só o amor renova, só o amor. Então foi através do amor, gente, através de mostrar para aqueles espíritos que existia outro caminho, que as trevas estavam sendo bom, mas que eles não foram feitos para viver nas trevas, como bem diz Joana de Ângeles, nós somos filhos de Deus, herdeiros do universo. Essa frase é muito potente. Essa frase eu gosto de dizer aos jovens, quando estou com eles, né? Os menos jovens, né? Que nós também somos jovens, somos a mocidade, né? Então, foi esse entendimento, foi isso que eles trouxeram, amor. Né? O bem vence, vence sempre. Sempre o bem vai vencer. O desígnio nosso é ser pessoas boas, espíritos bons. Mas para isso teve que trilhar todos os caminhos de treva, de dor, né? Se estreitar no abismo para que juntos pudessem ver a luz. E foi isso que aconteceu. Quando eles estavam no abismo, a espiritualidade disse, agora é mais do que nunca da hora de agir. E foi trazendo, eles foram vendo a coisa mudar e foram se envolvendo. E peraí que o plano era para destruir e aquele que odiava já não estava odiando mais. E o cara foi sendo envolvido pelo laço de amor. É isso que eu posso dizer. Né? O bem vence por conta disso, gente. Existe também uma estratégia espiritual. Fala, Weber. Tem um trecho que me marcou muito quando eu lia, né, a obra no momento dos ataques, né? E a espiritualidade sempre orientando, né, o acolhimento,
o estudo, sobretudo, a preparação, a harmonia e os ataques acontecendo à torta e à direita. E aí eu lembro que alguns irmãos que estavam promovendo esses ataques começaram a se questionar, né? Veja, não houve movimento algum de revidação. Então, eles começaram a se perguntar, né? Mas por que é que eles não revidam? O que é que eles estão fazendo? Eu acho que eles estão planejando algo muito maior. Eu lembro desse trecho. E aí, não, a gente precisa entender. E aí eles vão para a mesa mediúnica, né? E aí quando eles chegam na mesa mediúnica, fazendo aquele escarcéu, achando que iria se haver o revide, né? Eles acham, velho, que vão ser castigados, que vão ser aprisionados. Isso, né? Não, é tudo enganação, não sei o quê. E aí, quando a resposta para aquela ação deles é o acolhimento. É o amor, né? É a palavra do Cristo, seja bem-vindo, meu irmão. A casa ela está aqui para te atender. Então, foi esse caminho que eles seguiram, e como bem falou Gilmar, a começar a minar toda aquela legião, né? Toda aquela organização, ao ponto de conseguir trazer para a comunicação o próprio Júlio César. Então, essa obra, como o Gilmar falou lá no início, ela faz a pessoa recordar que ela está trabalhando, que ela está ali na casa, mas que existe algo muito superior acontecendo aos olhos de muitos que não conseguem ver. Então, para a gente que está ali trabalhando, que está buscando, né, fazer com que o trabalho ele cresça, né, que ele se desenvolva, que ele realmente alcance o que ele precisa alcançar, a gente precisa ter muita atenção, a gente precisa estar buscando muito a espiritualidade amiga e não esquecer disso, gente. E aí a gente começa, Gil, a trazer um pouco para as nossas vivências dentro do movimento espírita, né? Quantos e quantos assuntos a gente não fica sabendo, né? Quantos e quantos trabalhos deixam de acontecer porque determinado representante ou determinada representante, né, sucumbe às tentações, sucumbe à vaidade, ao orgulho, né? E começa a deixar um pouco de lado o bem maior. E aí eu lembro muito do que a gente faz, né, lá dentro da educação espírita, né? A gente faz por algo muito maior que a gente, né? A gente está ali pelas crianças, a gente está ali porque a gente entende, a gente pode não entender verdadeiramente, mas a gente compreende que nós somos representantes do Cristo e assumimos esse compromisso e essa responsabilidade aqui no plano Terra. Que responsabilidade, né, Gil? Que compromisso. Então, o que é que eu estou fazendo com isso? Será que eu estou representando bem o Cristo nesse trabalho que foi confiado a nós? Então, quando a gente lê essa obra, a gente tenha cuidado, como o Gilmar já bem falou. Não vamos entrar no martírio, tá, gente? Eu vou ter que agora virar a melhor pessoa do mundo, eu vou ter que... Não, calma, a gente não vai virar a melhor pessoa do mundo agora. Quantas e quantas encarnações precisaram para poder a gente ser o que a gente é hoje? Então tem calma. Observa mais, estuda, te instrui. Kardec fala muito isso nas suas obras. A gente precisa se instruir para poder conseguir compreender. Precisa instruir para compreender. Reloginho? Temos 15 minutos, né? Temos 15 minutos. E aí, Gil,
vamos resgatar aquele questionamento que a gente fez lá no início, né? Não vamos deixar o povo sem resposta, não, tá certo? Pois é, tá certo. Gente, Não vamos deixar o povo sem resposta, não. A abertura desse livro, né, ele é feito pelo espírito Wilson Ferreira de Mello, né, que foi contemporâneo da Casa Espírita, né, que se passou essa situação. E ele traz uma frase que eu acho interessantíssima, né, que ele diz o seguinte: a verdadeira fortaleza de uma casa espírita, do ponto de vista da sua função na Terra, não está nos alicerces de concreto, e sim no estudo e vivência do aspecto doutrinário. Né? Aonde é que está o alicerce? Onde é que eu estou alicerçando a casa espírita? A gente tem que ter esse cuidado em trazer um ambiente de trabalho físico bom para o frequentador e para o trabalhador, principalmente, mas esse não é o alicerce da casa espírita. O alicerce da casa espírita ela se encontra nos seus trabalhadores, e esse alicerce ele vai ser fraco ou forte de acordo com a relação que há entre esses trabalhadores. Entre esses trabalhadores físico, entre esses trabalhadores físico e espiritual, entre essas duas equipes e o Pai e Deus. Como é que está essa minha ligação com Jesus? Como é que está essa minha ligação com Deus? Como está a minha ligação com meus irmãos? Ora, tudo aquilo de bom que eu faço ao meu próximo é a mim que estás fazendo. Quer agradar a Deus? Agrada teu próximo. Mas Kardec, ele não é besta, gente. Kardec não é um homem despreparado. A gente já citou isso várias vezes. E nos livros da codificação, nós vamos encontrar tudo o que a Nora tratou nesse livro Acontecendo na Casa Espírita. Por exemplo, para iniciar meus estudos, eu fui logo ao livro dos Espíritos, né? E não encontrei em nenhum capítulo, diretamente, nenhum daquelas, lei disso, lei daquilo. Sabe onde é que está? Lá no prefáciozinho, na introdução. Eita, eu separei aqui. Pronto, tá aqui, ó. Lá no prefácio, na introdução, no item 8, né? Perseverança e serenidade. Perseverança e serenidade. Vejam só que Kardec já falava da perseverança e serenidade. Mas o Cristo também falou disso. O Cristo falou que para ser cristão precisava ter coragem, precisava ter perseverança. E foi o que teve os mártires. Aquelas pessoas que eram entregues às feras nos sítios de Roma. Aquelas pessoas que eram queimadas vivas, que davam seu testemunho. Espíritos trabalhados. Grandes espíritos, não. Mas não eram qualquer espíritos. Eram espíritos que sabiam da função dele. Espíritos que se encontravam nos salões dos mortos, ou seja, nas catatumbas, para cultuar o Cristo. Mas foram perseverantes. Ao ponto de Roma dizer o que é que esse povo tem. Acabamos com o líder dele, perseguimos, matamos, mas eles estão aí. Nesse inteirinho é bom lembrar do personagem Paulo, né? Paulo, estava lembrando dele agora, eu ia falar Paulo, sobre ele. Paulo foi, é um exemplo prático. Paulo foi o trabalho da espiritualidade, né? Paulo, ele realmente foi amigo do Cristo, né? Perseguidor e perseguido ao mesmo tempo, né, Gil? Mas quem convidou ele a mudar de grupo, quem comprou o passe dele na linguagem do futebol, né? Que fez ele mudar ali de time, foi Jesus, né? Ah, com certeza. Foi Jesus. Aí só, vem jogar aqui do meu lado, filho. Vem pro lado de cá. Desse lado aqui a coisa é bem melhor. Né? Então, uma das características que a gente tem que ter, gente, para que o trabalho espírita possa ter uma continuidade, uma solidez dentro da casa, isso aí, eu estou falando para a gente, falando para mim, você vai entendendo para você, é ter essa serenidade, essa perseverança, entender o teu papel dentro da casa espírita. E aí não é o cargo, não é o cargo que tu ocupa dentro da casa espírita que vai dizer o teu papel. Não é esse. A gente já cansou, já citei histórias aqui. Às vezes existe aquela pessoa que ela tem a singela tarefa, mas muito importante, de deixar o ambiente organizado, limpar a casa. E tem lá o cargo de destaque, que é o presidente, que é o médico, que é o coordenador de um departamento de infância e juventude, que é o coordenador daquilo.
E aquela pessoa que faz aquele trabalho singelo, muitas das vezes despercebido, erradamente por nós, ele tem uma consciência, ele tem um envolvimento espiritual com o ambiente, com a espiritualidade daquela casa muito maior do que qualquer um daqueles outros destaques da casa, ou palestrante, ou presidente, ou coordenador, né? Então a gente precisa estar entendendo essa situação. Como é que eu estou me comportando? Como é que eu estou chegando naquele ambiente? Eu estou perseverando. Nas primeiras dificuldades, nos primeiros cataclisma que vai me acontecer na minha vida, eu estou abandonando a minha mediunidade, eu estou deixando, não vou mais não. O dirigente é muito chato, ele não entende que eu quero escrever, ele quer que eu fale. Você expressou isso para ele, você mostrou para ele a importância, você procurou terceiros para trazer uma opinião. Já disse, gente, a espiritualidade ela não nos faz de marionete. Deus não nos faz de marionete. Ele não vai entregar nada de mão beijada, a gente precisa experimentar. A gente precisa da ciência da observação, mas também do experimento. Preciso ser autor. Gil. E qual autor da vida e autor da minha vida? Então, se eu quero me tornar um médium, que eu persevere. Se a mediunidade é algo que está dentro de mim, que não tem para onde eu fugir, então que eu persevere. Mas também, se eu não quero ser médium, que eu persevere nessa situação. Mas ficar em cima do muro, fazer meia boca, jamais. Faz isso não. Pau é pau, Gil, pedra é pedra. Oi. eu me lembro, a gente falando sobre essa perseverança, a gente tem vários exemplos lá no centro, né? E o que mais é Inúmeros. frequente para mim é o de senhor Luiz. Nosso querido senhor Luiz, né? Que hoje já está na pátria espiritual. Ele já retornou à pátria espiritual. Mas, gente, vocês imaginem uma pessoa que acredito que foi AVC, né, Gil? Foi, algum problema sim. neurológico que ele teve severo, Foi AVC que ele mesmo. ficou sem movimentar um lado do corpo, tá? E aí, ele conseguiu desenvolver algum movimento com muita dificuldade. Gente, o que eu tô falando para vocês aqui não é exagero não, tá? A nossa casa lá, ela tem atividade dia de quarta, dia de quinta, dia de sexta e dia de sábado. E os domingos? E aos domingos E também, ele né? Mas eu estava tô lá. falando, Ele estava lá. ele ia em todos os dias, impreterivelmente. Ele era a pessoa que chamava os números da ficha para tomar passe. Gente, ele levava 1 hora de caminhada da casa dele até o centro. Eu não tô mentindo, não, eu tô falando a verdade, tá, gente? E isso me mostra a perseverança dele de estar ali. E ele não abria a mão, né, Gil? Não abria a mão. Não. Lá vinha não. ele, ó, puxando a perninha dele. Era 1 hora de caminhada. A gente, não era 1 hora que, se fosse a gente que tem os movimentos perfeitos, a gente daqui de onde ele mora até o centro tira 10 minutos no máximo. Ele levava 1 hora. E não abria a mão de ir para o centro. Então, será que ele tinha vontade e entendia a importância de estar ali dentro? Em uma conversa com atividade simplesinha, né? Em uma conversa com o seu Luiz, lá no Hospital de Câncer, porque ele também saía da casa dele caminhando até o Hospital de Câncer para fazer a prece com a gente e a visita aos internos e aos acompanhantes, seu Luiz me disse o seguinte: sabe por que eu faço tudo isso, Gilmar? Porque Deus é muito bom na minha vida. Já era para eu ter morrido. E soltava uma risada. Então ele entendia, né, que para mostrar a Deus que ele era grato por tantas bondades que Deus fez na vida dele, ele precisava doar dele algo ao próximo. E ele doava ele mesmo. Né? Que era uma coisa tão simples, do número 1 ao 10, mas tão importante para que os trabalhos de passe acontecessem organizados. Isso. Né? Ninguém perdia a vez, aquela coisa. E sem falar que ele era um exemplo para a gente que pudesse chegar perto dele. Então tem isso, gente. Mas dando seguimento aqui, Weber, no próprio livro dos Médiuns, no capítulo 3, Kardec traz para a gente métodos. Né? E esse capítulo, ele divide no item 18, 20,
18, 19, 20, né? Mas tem um aqui que me chama bem a atenção, que é o 27, lá na página 32 do livro, né? Noções preliminares, noções preliminares. Veja como a doutrina espírita, ela nasceu, ela foi codificada. A gente estava recentemente no estudo, e aí, inclusive foi também pauta, né, falado pelo nosso querido mineiro, que deu nosso estudo sábado passado, né, que a Dora Encontro, ela não gosta de dizer que Kardec codificou o Espiritismo. Ela gosta de dizer que Kardec criou, construiu o Espiritismo. Eu discordo porque eu acho que a visão de Kardec nunca foi querer ser o destaque dessa construção. Ele foi codificador, na minha visão, na minha humilde percepção. Então ele diz o seguinte, né, lá no item 28, né, entre aqueles que estudam, falando do Espiritismo, né, entre aqueles que o estudo direto convenceu, se pode distinguir. E aí, ele faz análise de 3 a 4 tipos de espírita, Weber. Eu não vou ler para a gente não prologar, mas o primeiro é aquele espírita que ele vem atraído só pelo fenômeno, né? Tudo que o atrai dentro do espiritismo é o fenômeno. Se acontece algo errado com os fenômenos, para ele já não presta mais, né? Por exemplo, descobriu que existe um charlatão, né, dentro daquele processo ali. Ele começa a negar tudo e já deixa de lado o espiritismo. Aí existe aqueles que até desperta para a filosofia, mas nada se envolve com a construção após esse despertamento, né? Acha legal a filosofia espírita, entende que ela tem uma importância, mas não se desperta. Admiro, né, Gil? Admiro, tal. É. Já existe aquele que admira, desperta e começa a modificar-se. Ele começa a agir com benevolência, né, agir na caridade, na transformação dele, influenciando na transformação do outro. E, por fim, existe o exaltado. O exaltado é aquele que conseguiu, né, envolver o estudo, a filosofia, a ciência e a religião. E aí se tornou o verdadeiro cristão, né? Porque o verdadeiro espírita, ele é o verdadeiro cristão, né? Então, nessa questão do método tem isso. Mas Kardec, mais à frente, traz o capítulo 29. E no capítulo 29, ele vai falar da sociedade propriamente dita. Do que é o centro espírita. O que é um centro espírita? Veja como esse espírito ele é envolvido, gente. Por isso que ele fala em perseverança. Ele diz, o espiritismo só vai funcionar para aqueles homens e mulheres, que sejam determinados e perseverantes, que queiram estudar. E existem vários níveis de instrução, gente. Não existe só os livros. Acabamos de falar de uma videonovela com o livro Acontecendo na Casa Espírita, radionovela. Existem várias maneiras hoje de estudar. Então, se você não é adepto ao estudo da leitura, vá ouvir. Mas não ouça simplesmente. Ouça com o coração aberto, com os ouvidos atentos. E anote algumas coisas, crie seu método. Se você não consegue fazer isso, procure alguém. Você, poxa, eu queria estudar o livro dos métodos, mas eu não tenho método. Weber, você tem alguma maneira de estudar? Me diga aí, me ajude. Eu tenho certeza que esse branquelo aí, ele vai querer desenvolver alguma maneira para lhe ajudar. Tenho certeza disso. Então, gente, só não estuda quem não quer. Me perdoe, né? Obviamente que eu estou falando aqui de pessoas que têm o nível básico de instrução. Sei de pessoas que, infelizmente, por demandas políticas, sociais, não conseguiram esse nível básico. Mas nem por isso são pessoas sem estudo, sem conteúdo. Às vezes, sabem muito mais vivenciar as coisas boas da vida, dão lições muito maiores que todos nós que somos metidos a estudante de alguma coisa. Então ele vai lá e desenvolve, né? Da reunião geral, ele vai falando. Então, gente, do capítulo 29, do item 324 até o 324 até o 33, me perdoem. E depois do item 334, aí sim, até o 42, até o 42, Kardec vai dando inúmeras instruções de como deve se conduzir a casa espírita. E aí tem um fato bem interessante, o Weber já me ouviu falar sobre esse fato.
que Kardec ele diz que é mais preferível 20 centros espíritas, 20 sociedades espíritas, que seja composta de 15 a 20 membros, do que uma casa espírita que tenha sessões com 300, 400 membros. Por que ele diz isso? Porque ele entende a dificuldade que é a relação humana dentro dessa situação. A gente já viu que tem diferentes tipos de pessoas que chegam ao espiritismo. Uns só pelo fenômeno. Hoje a gente diz que uns vêm pela dor, outros vêm pelo amor. Né? Tem pessoas que chegam na casa espírita pensando só que quer resolver o problema. Né? Tem pessoas que chegam dentro da casa espírita querendo resolver o problema e se sente tão bem ali que por ali fica. Tem aqueles que vai mais além, quer trabalhar, quer devolver o que recebeu da casa espírita. Né? E por aí vai se desenvolvendo. Mas realmente, né, uma casa que tenha 100, 200, 300 trabalhadores é muito mais difícil de se chegar ao consenso de uma casa que só tem 20, 15, 30 trabalhadores. Então Kardec, sabiamente, ele faz essa situação. Mas ele diz o seguinte, não precisa que essas casas fiquem isoladas. Né? Vocês podem marcar reuniões periódicas para que possa ter encontro. O próprio Kardec fazia isso, ele ia visitar. Nas suas férias, ele ia visitar outros centros, saber como é que está o andamento, como era feito o estudo, como eram os desenvolvimentos dos trabalhos, né? Porque uma coisa muito clara do Espiritismo. Não dá para chamar uma casa espírita, não dá para chamar uma sociedade espírita, se ela se afasta do movimento da caridade, da benevolência, da bondade. Começando com os membros dentro da casa, com a tolerância, com o respeito, com a escuta, produtiva, a escuta atenciosa, não é aquela escuta por escuta. Então, primeiro esse relacionamento. Primeiro, a gente se cuida um do outro. Né? Depois, a gente cuida daquele público que atravessa os portões daquela sociedade, daquela casa. E atravessa esses portões não só o plano físico, mas também o plano espiritual. Então, um bom espírita, um bom trabalhador da casa, ele está sintonizado com os trabalhos da sua casa, no intuito de aquilo que eu não desenvolvo, eu também não atrapalho, e ainda vibro para que aqueles que desenvolvem possam fazer ele com muita responsabilidade, com muito êxito, com muito carinho pelo que se faz. Eu sou frequentador do Caminhando desde os 7 anos de idade. Né? Dos meus 7 anos até mais ou menos os 14, eu pude conviver com Dona Selme, membro, participante, fundadora do Espírito da Casa Caminho para Jesus, né? Tá lá uma das salas com o nome dela e não é por acaso. E eu vi o cuidado dela em tudo, sabe, Weber? Do jardim, a posição dos bancos, se estavam perto demais da tribuna, né? Ela tinha o hábito de ficar na porta, escutando, né, aquele que estava ali palestrando, aquele ali que estava falando, para ver se estava um conteúdo doutrinário, mas também para ver se estava chegando até os últimos, para aqueles que sentavam lá atrás, se estavam ouvindo bem. E ela sempre trazia a opinião dela com muito carinho, muito sólida, né, mas não rígida, muito concisa e não rígida. Isso é muito importante. Que a gente às vezes acha que ser sisudo é trazer a moral, é aportar, né, a dignidade. Não. É sinônimo não de é seriedade, por aí o caminho, né? você vai falar. Fala. Não, é sinônimo de seriedade, né? Isso. Não é assim, né? A gente pode trazer a seriedade com toda a leveza que o mestre trouxe, né? Com certeza. Inclusive o próprio mestre, Jesus Cristo, ele disse que a gente tinha condições de fazer tudo aquilo que ele fez e até muito mais. A gente nunca pode desconsiderar que nós somos frutos da mesma essência que o nosso querido mestre foi. Ô, Weber, nós temos em nós luz. E o que é que não nos permite vivenciar tudo isso aí que você falou pra gente agora? O que é que não nos permite? O que é que nos moral, permite viver? Que não nos permite, né? Que nos afasta. Não, que não nos permite. Sim. É a moral. Sim. Então, como é que o Castro e o Ismael conseguiu passar por esse processo obsessivo dentro da casa deles? Porque cada vez mais ele trabalhou a moral deles, cada vez mais eles se afinaram pelo bem. Por que o obsessor conseguiu chegar até todas aquelas pessoas que eles utilizaram? Porque essas pessoas
se perderam dentro do processo moral. E quando a gente fala em moral, a gente não está falando nessa moralização piega, né? Nessa Isso, moralização que não constrói, nessa moralização que nos enoja, me permite dizer essa palavra. A gente está falando nessa moral que ela vem fruto de ações que, na verdade, concisas. aí seria uma moral que enquadra, né, Gil? Que aprisiona, né? Que deixa a gente com verdadeiras vendas nos olhos, né? Quando a gente fala de moral aqui, pessoal, a gente está falando de uma moral que transcende, uma moral que nos eleva dentro de uma escala espiritual, né? Não é chegar dentro da casa espírita, Weber, com a camisa fechada até o pescoço, com a manga longa, né? Pouco dando boa noite, mal olhando para as pessoas. Não é essa a moral, gente. Citando todas as questões do livro do Espírito, né? Dos Espíritos, né? Com a doutrina na ponta da língua, com a codificação. A doutrina não, né? Com a codificação na ponta da língua, citando todas as coisas, falando das obras. Não é essa a moral. Ela é boa, isso aí, isso é estudo. A moral que a gente fala, muitas das vezes, ela não está nem desenvolvida, nem por você, nem por mim, Weber. A gente está em desenvolvimento, mas a gente já tem o fruto dela. Estamos em esforço. Qual é o verdadeiro espírito? Qual é o bom espírito? Kardec é muito clássico. É aquele que se esforça. É aquele que persevera, como disse no início, como disse o Espírito de Verdade. É aquele que está se esforçando para se tornar um ser melhor. E um ser melhor não só na vida dele, mas na vida do outro também. Da outra, dentro do lar, dentro do trabalho, na rua, na casa espírita. Essa é a moral pelo qual os espíritos esperam de nós. Fechadinho lá no meu paletó, na minha gravata, quando o cara chega para pegar a ficha, né, do tratamento, não é agora não, passa para ali. Opa, silêncio. É isso que é moral dentro da casa espírita? Não. É acolher, é entender. É mesmo que a diferença do outro seja chocante, eu pare, respire e construa a estratégia para chegar até ele, para que não o fira. Não deixe ela ferida ou ele ferido. Essa é a moral que se espera dentro da casa. Que afaste, né? Que o leve a cometer o suicídio. O cara chegou ali querendo amparo. E a minha conduta, não é sua hora, não. Não vá para ali. Não é isso, gente. A conduta, a moral que é esperada pela espiritualidade superior é essa envolvente, calma. Mas também não é alegria demasiada. Não é porque eu não vou ser sisudo que eu vou estar rindo pelos quatro cantos da casa, vou estar tirando todo tipo de brincadeira, vou estar vestido com todos os trajes. Também não é isso. Porque isso é de respeito com a espiritualidade. Nós, enquanto matéria, precisamos desses símbolos. Mas a gente não precisa de nenhum exagero, Weber. A gente não precisa de nada demasiado. Tudo demais é veneno. Tudo demais é veneno. E se a gente quer ir para o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, está falando lá como deve ser o espírito assim. Os trabalhadores da última hora, tem um trechinho lá, os espíritas. Né? Tem lá um trechinho intitulado mesmo como Missão dos Espíritas. Não é missão dos espíritos não, viu? É missão dos espíritas. E aí, velho, quanto tempo a gente tem? Na verdade, nós passamos 8 minutos. Ave Deus, perdão, minha gente. Mas só para fechar e para responder, na Missão dos Espíritas, termina com uma pergunta. O Espírito pergunta para o Espírito de Verdade pergunta. Se muitos dos chamados ao Espiritismo se extraviaram, por qual sinal se reconhece aqueles que estão no bom caminho? Resposta. Vós os reconhecerás pelos princípios de verdadeira caridade que eles professarão e praticarão. Vós os reconhecerás pelo número de aflições às quais terão levado consolações. Vós os reconhecerás pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Vós os reconhecerás, enfim, pelo triunfo dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Aquele que segue suas leis são seus eleitos, e ele vos dará a vitória. Mas enganara aqueles que falseiam os
o espírito dessa lei. Fase dela um meio de Paris, 1863. Belíssima, né, lição trazida por Erasmo. O verdadeiro espírito é aquele que se esforça, que já se conduz num esforço constante para ser uma pessoa mais passiva. De nada vai valer o espiritismo, de nada vai valer se estamos dentro do espiritismo, se nós não diminuirmos o nosso orgulho. Eu que sou orgulhoso, eu que sou vaidoso, eu que gosto da maledicência, da fofoca, não me esforçar um dia que seja para ser uma pessoa melhor. Somado isso, estender os braços, as mãos, saber em que eu posso ajudar a minha casa, em que eu posso ajudar as pessoas que frequentam a minha casa. Se eu não posso fazer nada, eu vou varrer o chão. Eu vou organizar o banco. Eu vou me disponibilizar para abrir e fechar os portões da casa. Mas se eu sei falar, eu vou me disponibilizar a minha fala. Se eu estou harmonioso, eu vou aplicar um passe. Se eu não posso aplicar um passe, eu vou doar os meus ouvidos. E não vou julgar aquele que fala. Inúmeros são as maneiras de a gente se mostrar o verdadeiro espírita. Inúmeros são os caminhos de a gente nos conduzir à luz. Inúmeros são os caminhos que a gente pode trazer as trevas. Nós podemos trazer as trevas até a gente. Nós podemos trazer a luz até a gente. E é com essa fala que eu termino esse estudo dessa noite, né? Somos nós, os condutores da energia que circula pela nossa atmosfera, pela nossa psicosfera. Somos nós. É isso mesmo, Gil. E aí eu lembro de Emmanuel, né, falando com o Chico perguntando a ele como é que ele vai conseguir fazer tantos livros, né? E aí Emmanuel diz que ele precisa de 3 coisas. A primeira, disciplina. A segunda? A segunda, disciplina também. E a terceira, mais disciplina. Então que a gente consiga ser disciplinado, né? Que é através dessa disciplina que a gente vai conseguir vencer as nossas vicissitudes. Isso. Gil, foi ótimo. Eu acho que a gente não adentrou no livro e deixou o povo com vontade. Não vou dar esse né? presente, deixa o povo com vontade. Eu espero que estejam todos com vontade. Exatamente. Leiam, vocês vão gostar. É uma leitura gostosa, impactante e que traz muito conteúdo interessante. Mas cuidado, né? Como a gente falou. Cuidado. Não necessariamente o que está acontecendo ali está acontecendo em outros lugares da mesma forma, tá bom? E lembre-se que nós, e aí quando você, que se considera espírita e é um trabalhador, nunca pense que o problema da sua casa está nos outros. Pense em como você pode ajudar a contribuir para o crescimento dela, tá certo? Porque você é um ser, sim, pertencente àquele espaço e possui responsabilidade para como ele vai se encontrar, tá ok? Então, grato, né, Gil? Gratos. Muito pela oportunidade de conversarmos, né, um pouco aqui acerca dessa doutrina que tem nos auxiliado e tanto, né, na nossa trajetória. Então, eu vou passar a palavra para o meu amigo Gilmar, para que ele possa fazer a prece, tá bom? E assim a gente dá por finalizado, né, esse encontro de hoje. É Deus. Agora a gente só tem que agradecer o banquete, as falas, as escritas, né? E pedir muito, mas muito obrigado por tudo de bom que você nos traz até os dias de hoje. Pedir que essa energia maravilhosa lavar os lares de todos que aqui estão, daqueles que passaram rapidamente, aos lares daqueles que perderam, né? Que tiveram os seus retornando para o mundo maior, pelas doenças, pelas dores, pelos acidentes, as mães que choram seus filhos, os filhos que choram suas mães, seus pais, seus amigos. Deus piedoso, traz-nos essa força, essa coragem que faz-nos perceber que podemos e somos seres melhores, que podemos agir na caridade, no amor, no respeito ao próximo. Nos dá força hoje, agora e sempre. Eu só tenho a te agradecer. Muito obrigado, irmão Jesus, Espírito Maior. Muito obrigado, espiritualidade amiga. Obrigado aos mentores, ao irmão Antônio, que faz a Casa Caminho para Jesus. Que muita luz circule em todos os ambientes desse planeta. Que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja. E assim será, meu amigo.
Gente, muito obrigado, tá? Mais uma vez. Se inscreva no nosso canal no YouTube. Não deixe de dar aquele like para dar aquela forcinha na divulgação da doutrina espírita, tá? Para fazer com que esse conteúdo ele chegue a outras pessoas também, né? Outras pessoas que se interessem. E é isso, tá? Quem não conseguiu ver e chegou tarde, essa live também vai estar disponível no nosso IG, tá bom? Então vai lá, dá aquela curtida, dá aquela comentada, dá aquela moralzinha pra gente, né? Mas é isso aí, Gil. Fique na paz, meu amigo. E, gente, pra vocês até mais, tá? Cheiro no coração, gente. Se cuidem.